O anime começa nos contando a história de duas filhas de nobres. A mais velha, de cabelos loiros e com uma beleza encantadora chamada Anastasia, e a irmã mais nova, com cabelos ruivos, sardas no rosto, com a altura de um homem, chamada Marie, que é a nossa protagonista. Ela acorda no seu barraco pela manhã e coleta água no poço para a casa principal, e começa a explicar mais sobre a sua família, dizendo que, mesmo sendo nobres, eles estão passando por uma crise financeira. Marie é tratada como a serviçal de todos. Ela prepara todas as refeições e só pode comer os restos dos outros. Por saber ler e escrever, ela também era obrigada a ser a contadora da família, assinando os papéis em nome do seu pai. Em uma noite, enquanto tomava banho, ela achava que tudo poderia mudar no dia seguinte, pois era o seu aniversário. Na noite seguinte, seu pai deu uma grande festa e anunciou que a estrela da noite era sua filha mais velha. Marie entendeu que tudo aquilo era apenas uma fachada para arrumar um marido para sua irmã e sai chorando dali. Ela vai até o jardim da mansão para ficar sozinha e começa a se perguntar por que tinha nascido tão feia, até que um nobre chega e pergunta onde era a entrada para a festa. Ela aponta a direção para a casa principal e ele a agradece chamando-a de criada. A empregada diz que aquela família não tinha criadas e que ela era uma das filhas do dono da festa. Então o homem se reverencia pedindo desculpas pelo engano. Marie fica encantada pelos modos dele e pergunta se ele vinha de Ipsandria. Ele, meio surpreso, diz que sim e que tinha essa linhagem por parte de mãe. Ele pergunta como ela sabia tanto, e ela diz que gosta muito de ler sobre os lugares fora do reino. Ela diz que era apaixonada pela cultura e pelos trajes do povo dele. Isso deixa o nobre completamente animado, e ele começa a falar mais sobre as roupas. Marie começa a falar sobre as histórias que ouviu dizer sobre aquele lugar, mas em um breve momento, lembra do seu pai falando que ninguém gosta de mulher que tem muito conhecimento. Ela se cala na hora, pede desculpas pelas suas maneiras e começa a chorar. Ele pergunta por que ela estava com aquelas roupas, e ela apenas diz que usa porque é feia e se vira para ir embora, mas ele a segura e diz que ela é a mulher mais linda que já viu. Mesmo assim, ela sai correndo e volta para o seu barraco, ficando pensativa sobre as coisas que ele disse. Após um mês, seu pai recebe uma carta de casamento para sua filha e fica muito feliz, pois era de um duque rico. As duas conversam, e Anastasia diz que a fama desse duque era de ser mal educado e grosseiro com as mulheres, mas aquela carta tinha sido escrita de forma romântica. Ela troca de assunto e diz que tinha feito uma roupa própria para Marie, e que utilizou modelos de roupas masculinas para ficar certinho nela, pedindo para deixar isso em segredo dos pais. Durante a viagem até o reino do duque, Anastasia sofre um acidente e acaba perdendo a vida. Em casa, a mãe começa a bater em Marie, dizendo que a outra filha tinha morrido e que deveria ter sido ela no lugar. O pai a segura e diz que isso deixaria marcas no corpo dela. Ele diz que Marie iria tomar o lugar da irmã, pois, como não tinham dinheiro por conta da festa, o duque ficaria desolado ao saber do acidente. Ele diz que ela deveria usar isso para servir como uma noite de conforto para ele e criar ao menos um pequeno vínculo. Sem escolha, ela aceita e segue para o castelo junto do pai. Assim que chegam, o guarda não deixa que entrem por não terem avisado. A empregada chega e reforça, dizendo que a carta que enviaram só tinha chegado naquela manhã. O pai tenta partir para cima e entrar à força, mas a empregada consegue pará-lo facilmente e o manda embora. Marie implora para que não façam isso, e assim que o véu cai, a empregada a reconhece na hora. Com toda a educação, pede para que Marie a acompanhe. Dentro do castelo, o duque era o mesmo nobre da outra noite. Ele estava bravo, dizendo que não queria uma irmã substituta, mas quando se vira e percebe quem era, fica completamente sem reação. O pai chega dizendo que Anastasia tinha interrompido o casamento por conta do acidente, mas que trouxe a irmã de sangue. Ele diz que mesmo sendo inferior, até que daria para o gasto, deixando Kyrus bravo. Após perceber que perdeu a linha, Kyrus pede para Marie aproveitar o castelo enquanto ele iria tomar um ar. Em outra sala, a empregada diz que os dois estavam conversando sobre ela e entrega um chá da tarde. Marie fica feliz e começa a falar sobre o que leu nos livros sobre aquelas especiarias, achando tudo delicioso. Kyrus chega, e Marie já vai pedir desculpas pelo pai, mas ele diz que já o mandou embora e pergunta se sua família a maltratava. Com uma visão distorcida de educação, ela justifica as atitudes deles por conta de sua aparência. Kyrus pergunta por que, já que ela não estava sendo maltratada, estava vestida daquele jeito no próprio aniversário, dizendo que aquelas roupas eram de viúvas e freiras. Ela diz que foi escolha dos pais por ela ser feia. Na hora, ele pede para Mio levá-la a outro lugar. Mio diz que a levaria para tomar um banho e pegar roupas mais adequadas. Marie fica impressionada com o tamanho da banheira. Outra mulher chega dizendo que ajudaria no banho. Ela aceita meio forçada, mas logo começa a aproveitar. À noite, Kyrus a estava esperando. Assim que ela entra, ele fica encantado com sua beleza. Após se recompor, ele chama sua mãe para avaliar a nova pretendente. Ela diz que Marie era linda
linda, mas que tinha uma grande falta de confiança em si mesma e que, se isso não fosse resolvido até o dia do casamento, ela não aprovaria. Mesmo assim, diz que estava disposta a ajudar. Mil chega e dá os parabéns, dizendo que a mãe dele a aceitou como noiva. Todos comemoram, mas Marie fica em choque e diz que não poderia aceitar aquilo. Assim se encerra o primeiro episódio. O segundo episódio começa com Kyrus afogando as mágoas enquanto lembra do que ela disse. Mil diz que foi vacilo dele ter errado o nome da irmã na hora do pedido de casamento. Voltamos ao passado de Kyrus. Seu pai possuía duas esposas, uma oficial, Laura, e sua mãe, uma grande estrela de Ipsandria chamada Liu Liu, que se tornou concubina. Mesmo Laura parecendo ríspida, ela era uma boa pessoa com Kyrus, sempre fazendo doces e biscoitos para ele. Porém, um dia, o pai conversa com Kyrus e sua mãe, dizendo que Laura só lhe deu filhas e que o único filho era Kyrus, e por isso ele seria o sucessor do trono. Isso deixa Laura furiosa, e na noite seguinte, ela toma veneno com os biscoitos, recusando-se a viver em um mundo em que Kyrus fosse rei. O tempo passa e Kyrus decide explorar o mundo e estudar o máximo possível. Sempre que recebia cartas de pretendentes, ele as rasgava. Em festas, ele era indiferente com as garotas. Aceitava os doces, mas, por conta do trauma, nunca comia nada que estranhos lhe entregassem. Seu amigo diz que aguardaria feliz o dia em que alguma garota o conquistasse e entrega um convite para uma festa de um barão mais pobre. Kyrus acha aquilo a oportunidade perfeita, pois uma dama mais pobre seria mais fácil de administrar. Mas tudo mudou quando Marie conversou com ele. Após ela sair correndo, Kyrus vai até o pai dela e pergunta sobre sua filha. Quando ele mostra a Anastasia, Kyrus pensa que ela fosse Marie e que a mais nova se chamava Anastasia. Por isso, a carta foi enviada no nome de Anastasia e não de Marie. Quando recebeu a notícia de que ela aceitou o casamento, ele ficou ocupado preparando tudo para ela, chegando até a dormir com um travesseiro com o nome dela. Quando chega a notícia do acidente, seu mundo desaba. Mas ao ver quem era a mulher que chegou com o nome de Marie, a esperança voltou. Mil explica os motivos de Marie ter recusado o casamento. Primeiro, quando ela chegou arrumada, Kyrus virou o rosto. Depois, no dia em que Marie chegou, ele disse para mandá-la de volta, dizendo que só queria a Anastasia. Isso deve ter feito Marie pensar que ele a odiava. Kyrus diz que iria se reconciliar com ela e que queria muito ver seu sorriso. Enquanto isso, Marie tem devaneios sobre sua vida passada e a vida atual. Kyrus chega ao quarto e ela corre para pedir desculpas por ter sido grosseira, mas ele diz que estava tudo bem e que ela não precisava abaixar a cabeça. Quando ela levanta o rosto, ele perde a postura por um momento. Ele explica o mal-entendido do início e pede para ela ser sua esposa. Ela aceita na hora, deixando os dois confusos. Ela diz que recusou antes porque estava sob pressão, mas que após pensar melhor, entende o lado dele por precisar de uma esposa por conta da linhagem real. Ela diz que, infelizmente, após sua bela irmã ter morrido, ele teria que ficar com alguém inútil como ela, e promete servi-lo da melhor maneira possível. Eles são interrompidos pelo relógio anunciando a hora do jantar. Durante a refeição, Kyrus explica que a carta foi feita para Marie, apenas com o nome trocado. Ela não acredita que tenha sido para ela, e diz que ele não precisava se preocupar com seus sentimentos. Kyrus a encara e diz que a ama, deixando Marie paralisada. Ele se levanta e diz que providenciaria tudo para que o casamento acontecesse em 3 meses. Antes de sair, Marie pede para voltar à sua casa uma última vez. Ele pergunta o porquê. Ela explica que tinha combinado com o pai de voltar depois de dar uma noite de conforto a ele, pois ninguém esperava que o noivado acontecesse. Isso deixa Kyrus furioso. Ele sai para conversar com Mio e, ao voltar, diz que Marie não iria a lugar nenhum. Mio pergunta por que ela se achava feia e Marie diz que isso foi algo que seus pais sempre falaram. Mio responde dizendo que eles estavam completamente errados. À noite, Marie reflete sobre sua vida e fica feliz ao deitar na cama, como se estivesse vivendo um conto de fadas. No dia seguinte, ao acordar, ainda acha que está sonhando. Até que Mil bate à porta dando bom dia e apresenta as duas arrombadas que seriam suas auxiliares pessoais, Ilsa e Hannah. Assim se encerra o segundo episódio. O terceiro episódio começa com Marie se apresentando e as duas começam a rir. Elas dizem que vieram de uma casa nobre para trabalhar ali e que já tinham visto pessoas como Marie antes. Ela enxerga nelas a imagem de seus pais. No café da manhã, Marie fica impressionada com a quantidade de comida na mesa e diz que talvez não consiga comer tudo. Mio diz que ela só precisava comer o que aguentasse. Ela começa a comer e fica impressionada a cada mordida, mas se satisfaz rapidamente. Depois, Mio a leva até o guarda-roupa e diz que tudo ali pertencia a ela, pedindo para escolher um vestido. Marie gosta de todos, então Mio sugere um vestido amarelo. Enquanto caminham, Mio explica a história do castelo, dizendo que ele era usado em guerras e que agora servia apenas para ocasiões especiais. Ela diz que Marie ficaria na casa principal a partir daquele dia. Mio mostra tudo o que ela poderia usufruir. Em uma sala, Marie reconhece um guarda e conversa com ele. Ao ouvir
o sobrenome dele, diz que era de uma terra próxima, o que o deixa animado, e ele acaba tocando nela. Mio o joga no chão na mesma hora, dizendo que Marie seria a nova rainha e que ele deveria respeitá-la. Depois disso, Mio continua o tour. Ela explica que todos que trabalham ali vêm de lugares e culturas diferentes. Conta também que foi adotada pela família de Kyros quando criança e que cuidou dele quando pequeno. À noite, elas vão servir o chá, mas Marie pede um pouco de leite para acompanhar. As duas zombam dela por querer misturar leite no chá, então ela decide tomar puro mesmo. À noite, Kyros retorna ao castelo após uma conferência e só queria chegar logo em casa. No café da manhã seguinte, Marie pergunta de onde vinham os vegetais, e Mio explica que havia uma horta no jardim do castelo. Marie pede para ir até lá, mas Mio diz que ela precisava se preparar para a chegada de Kyros e que as duas acompanhantes poderiam ir junto. Mais tarde, elas vão ao jardim. O jardineiro aparece e Marie começa a falar empolgada sobre as mudas de tomate, deixando-o muito feliz. Ele a convida para ver as outras plantas, mas quando ela ia entrar no jardim, as duas auxiliares começam a reclamar que ela pisaria na terra e que aquilo era horrível. Elas insinuam que Marie só queria ir porque gostava dessas coisas ou até do próprio jardineiro. Marie fica se perguntando por que elas eram assim e desiste de ir. À noite, ela reflete sobre tudo que passou e decide andar pela mansão. Ela chega à cozinha e encontra Kyros, que a convida para se sentar e diz que havia chegado agora e perdido o jantar. Mio chega junto do chefe com o prato principal. Marie elogia o cheiro e Kyros pede para servirem uma porção para ela também. O chefe entrega desconfiado. A comida estava maravilhosa e Marie elogia, fazendo o chefe chorar, achando que ela estava apenas sendo educada. Kyros pergunta se Mio já havia conversado com ela sobre suas preferências alimentares e Marie diz que não achava nenhuma comida ruim. Ela explica que todas as comidas são deliciosas, mas que se satisfaz rápido. Isso deixa o chefe muito feliz, que para de chorar e diz que traria a sobremesa. Ele volta com uma torta gigantesca e Kyros o chama para comer junto para não sobrar. Kyros pergunta sobre as acompanhantes dela e Marie diz que elas a tratam bem. Kyros fica bravo, dizendo que ela sempre ignora as coisas ruins que acontecem. Ele diz que quando alguém faz algo minimamente bom para ela, ela já acha que está ótimo e reforça que ela pode contar qualquer coisa para ele. Mio chega trazendo um chá especial para os dois e explica como aquilo funcionava. Marie fica impressionada com aquela tecnologia. Eles começam um jogo de palavras, dizendo apenas coisas que gostam. Kyros começa falando o nome dela. Eles continuam citando comidas e doces até chegar à letra K. Marie diz o nome dele e Kyros se aproxima para ouvir melhor, mas ela muda a palavra para beijo. Mio interrompe o jogo dizendo que o chá havia esfriado e que eles teriam que beber mesmo assim. No primeiro gole, os dois acham o chá extremamente amargo, e assim se encerra o terceiro episódio. Caso vocês queiram que eu traga o restante dos episódios, é só deixar o like. Se chegar a 500 likes, eu trago o restante do anime. Já se inscrevam no canal e deixem um comentário, que isso me ajuda demais. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. O anime começa nos contando a história de duas filhas de nobres. A mais velha, de cabelos loiros e com uma beleza encantadora chamada Anastasia, e a irmã mais nova, com cabelos ruivos, sardas no rosto, com a altura de um homem, chamada Marie, que é a nossa protagonista. Ela vai até o jardim da mansão para ficar sozinha e começa a se perguntar por que tinha nascido tão feia, até que um nobre chega e pergunta se Anastasia sofre um acidente e acaba perdendo a vida. Em casa, amargo. E assim se encerra o terceiro episódio. Caso vocês queiram que eu traga o restante dos episódios,